Oi amiga, no vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer este pano de prato com o barrado todo em volta, acabamento em cianinha, também amiga, canto mitrado e tudo isso podendo usar aí os retalhos que te sobram. Então se você quiser aprender, sua hora é agora, fica comigo até o final. Olá amiga, tudo bem com você? Eu sou a Gabi, a menina do pano, e nesta aula eu vou te ensinar como fazer um pano de prato, usando aí retalhos também, né? Você vai poder usar retalhos, mas com cantinho mitrado e um acabamento com cianinha, tá? Então eu espero muito que vocês gostem. E para assistir essa aula, o que eu vou te pedir, amiga, se você está chegando aqui pela primeira vez? Se inscreve para que todas as vezes que eu tiver uma aula nova, você possa ser informada. Então é importante que você se inscreva no canal e ative o sininho para que você receba todas as aulas. Então vamos assistir a nossa aula. Então amiga, você vai precisar para construir esse pano, tá? De um tecido, uma sacaria. Tô usando o tamanho 50 por 65, tá? Esse é um outro tipo de sacaria e eu tô usando esse tamanho, mas você pode ficar à vontade aí no tamanho que você desejar. E para fazer o barradinho, tá? Em todos os lados, eu estou usando 6 centímetros aqui de altura, tá? Pela largura do tecido inteiro, tá? Se tem 1,46, então 1,50 geralmente, né? A largura do tecido, então duas larguras com 6 centímetros a gente vai conseguir aí fazer todos os lados e ainda vai sobrar. E essa é uma modalidade de pano, né, que você pode fazer com retalhos. Aqui eu fiz o corte de um tecido poeirinha, mas você pode usar aí retalhos para construir a sua peça. Vou fazer aqui uma mistura, como vocês bem sabem, eu gosto muito de vermelho, então eu fiz aqui um anterior com um tecidinho de azulejo português, tá? Usando viés azul de xadrezinho e um acabamentozinho com uma rendinha aqui para finalizar. Cantinho mitrado, tá? E também arredondado aqui nos cantos. Porém, nesse daqui eu vou usar um azul, poeirinha azul escuro, tá? Com a finalização de viés vermelho e também com a cianinha para fazer o acabamento. Aí já separei aqui uma aguinha. Gabi, para que serve essa água? Pra gente testar, amiga. Essa marca de viés, essa marca de cianinha, por exemplo, eu não sei se solta tinta, tá? Então o que eu vou fazer? Vou iniciar a aula, vou colocar aqui um pedaço dessas pecinhas aqui do viés, né, e da cianinha lá dentro, e ao final da aula a gente vai ver se solta tinta. É muito importante porque você tá vendo aqui que a gente tá usando cores, né, cores fortes num tecido branco. Aqui o poeirinha eu tenho certeza, tá, que eu não vou ter problema com manchas. Por quê? Porque eu estou usando poeirinha da marca Círculo, então geralmente os tecidos da marca Círculo não soltam tinta. Mas não custa nada, amiga, você tirar um pedaço aqui, tirar um pedaço dele, tá? Se você comprou 20 centímetros aí de tecido, né, você pode colocar também dentro da água e fazer o teste, tá bom? Então eu vou colocar também os outros dois ali e vou colocar o outro numa peça diferente, tá? Esse da Destaque aqui, amiga, não tenho patrocínio, tá? Lembrando, mas eu costumo usar o da Destaque e o da Cinderela, nunca tive problema com manchas, tá? Como eu já falei em outra ocasião, tem uma amiga que usou uma outra marca, que ela disse que foi só colocar, ela já viu sair a tinta, né? Saiu de imediato. Então, quando é para soltar a tinta, às vezes bateu na água, já solta a tinta ali. Então, vamos começar aí, tá? De todo modo, as medidas estão também na descrição, você pode olhar aqui na descrição as medidas. Amiga, vai ser importante que quando você pegar a sua sacaria, você mesmo faça a medida, tá? Embora eu vou disponibilizar aqui a medida, mas não vai ser uma medida padrão, né? Porque pode alterar e alternar os tamanhos. Então, é necessário você saber isso, porque no seu barradinho, por exemplo, né? Como você vai precisar fazer o canto mitrado, então a gente tem que fazer uma margem para costura, é necessário que você acrescente 3 centímetros a mais, tá? No barrado todinho. Então, se aqui eu tenho 50 centímetros, então eu vou cortar o meu barradinho com 53 centímetros. Então, serão 2 de 53, ó, porque eu tenho aqui os dois lados, né? A parte de cima e a parte de baixo. E tenho aqui também a extensão, ó, a altura do meu pano. Não vai dar pra você ver completo aí, mas nesse alvejado aqui eu vou ter a altura
de 67, então eu vou precisar aqui de 70 centímetros, tá? 70 centímetros, acrescentando 3, né? 3 centímetros nessa medida pra gente fazer o cantinho mitrado. Então eu vou agora fazer os cortes, porque a minha faixa está inteira. Olha, eu cortei a medida toda. E daí agora a gente vai fazer os cortes, um de 70 e um de 53. Então, amiga, se você não tiver a base, você pode medir com a própria fita, tá? E fazer o corte. Aqui, como já passou o tamanho da minha base, embora eu tenha uma maior, mas aí eu vou cortar aqui mesmo, ó. Pra você ver que mesmo que você não tenha todas as ferramentas, dá pra você fazer sua peça. Inclusive, como fazer o cantinho mitrado sem a régua, tá bom? Eu vou fazer uma com a régua e uma sem a régua pra quem é iniciante e não sabe aí como fazer. Então, você vai perceber aí, ó, que eu tenho as 4 faixinhas, tá bom? Já poderia ter deixado cortado antes, mas você precisa aprender realmente como fazer a medida. Então, lembre-se que sempre você vai acrescentar 3 centímetros a mais. O que nós iremos fazer antes da gente começar a fazer a aplicação e fazer o corte? Nós iremos trabalhar a cianinha. Por quê? Porque eu não vou colocar a cianinha simplesmente por cima para finalizar. Se você quiser colocar por cima, amiga, você pode, tá? Aí você vai fazer a aplicação e por último você coloca, mas aí eu vou querer trabalhar a cianinha de outra forma. Então, o que nós iremos fazer? Nós iremos costurar a cianinha aqui em cima, tá? De uma ponta a outra. Vou deixar essa margenzinha aqui, bem na beirada mesmo, ok? Vou costurar. Costurinha no meio e daí com linha vermelha, ok? Vamos costurar aqui no meio com a linha vermelha e pelo direito do tecido, ó, tô usando aqui o direito do tecido. Então, você vai fazer isso de um lado das 4 barrinhas, tá? Porque em seguida nós iremos modelar já a bainha para fazer os cortes de canto mitrado. Então, amiga, já costurei, tá? Todos os lados, aliás, um lado de cada uma das barrinhas. E olha como que fica a costura aqui no meio. Por quê? O que nós iremos fazer agora? Nós iremos virar essa parte aqui. Aí é importante que a gente use o auxílio do ferro, tá? Pra deixar essa costurinha bem deitadinha, certinha, né? Vamos abrir aqui e passar o ferro para que ela fique ajustada. E quando você passar o ferro em todas e ajustá-las todas, aí nós faremos o corte aqui para formar a nossa moldurinha para colocar no pano de prato. Então aqui, amiga, nós já temos todas as nossas faixinhas em ponto de acabamento. Agora vamos precisar fazer os cortes, tá? E aí eu vou fazer o primeiro corte com a base. Normalmente eu costumo dobrar aqui assim. Vou colocar em cima da base e vou cortar pra você ver. Então, amiga, nessa direção você vai fazer o corte, tá? No ângulo de 45 graus. E por que eu corto as duas juntas, amiga? Porque eu não quero correr o risco de cortar um lado e depois, quando eu for cortar o outro, delas estarem erradas, tá? Então aí, eu vou ter já os dois cantinhos, ó. Um e aqui o outro. Então, lindona, você não tendo a régua, o que você vai precisar fazer? Estou aqui, ó, com as duas pontinhas também. Então, você vai pegar essa parte aqui e vai enquadrar este cantinho aqui, ó, este canto aqui, como assim. Puxa aqui, tá? E daí, quando enquadrar certinho, amiga, aqui, então aí é onde você vai precisar fazer o corte. Se você quiser fazer de um em um, digo, cada lado, aí vai ser melhor, porque como a gente tá usando dois tecidinhos aqui com dobra, então às vezes pode ser que uma dobra não fique tão bem feita, tá? Então você marca um ladinho, faz um vinco com a unha mesmo, tá? Depois você abre aqui e daí faz o outro lado. Olha, deixa bem certinho aqui que você vai ter o cantinho também correto, certinho como a gente precisa. Na dúvida ainda, para que você corte bem certo mesmo, se você quiser passar aqui uma linha com a... Se você quiser passar aqui uma marcação, fazer uma marcação com a caneta, você pode. Mas eu vou cortar aqui mesmo, tá?
Um lado e depois o outro. Tá? Só faça esse sistema, amiga, no caso de você não ter mesmo o cortador circular. Mas se você tiver a régua e o cortador circular, então você dá preferência a cortar assim. Vou cortar o restante dos lados para em seguida a gente fazer a costura. Estou com as duas faixinhas aqui, ó, uma e outra. Uma você viu que eu cortei no cortador e a outra eu cortei separado. Então eu coloquei aqui para ver se tá certinho, deu tudo certinho de um lado e deu também certinho do outro lado. Então o fato de você não ter o cortador com a base não é motivo para você não fazer o pano, amiga. Então, amiga, moldurinha toda pronta, tá? Já conferi todos os lados. O que que nós vamos fazer? Vamos unir um lado menor com o maior, tá? Direito com direito, já temos a margem de costura, deverá ser uma costurinha de 1 centímetro, né? Você lembra que a gente acrescentou 3 centímetros a mais do tamanho da nossa peça, então direito com direito, costurinha, tá? E tome cuidado para que você junte o lado certo. Olha, aqui eu tenho o lado maior com o menor, consequente lá vai ser o lado maior com o outro menor do outro lado, tá bom? É muito comum aqui, se você não prestar atenção, você aí perder tempo para ter que desmanchar, porque são dois lados diferentes. Então, amigas, já está tudo pronto. Vou mostrar para vocês ela dobrada, porque é muito grande. Aqui tenho todos os lados. O que que eu vou ter que fazer agora, tá? Que eu só dobrei para que você possa visualizar. Você vai abrir essas costuras e vai passar o ferro, tá? Para que elas fiquem abertinhas. E em seguida que a gente passar o ferro em todos os lados, a gente vai ajustar em cima do pano de prato. Então, vou abrir as costuras e a gente já coloca ela no posicionamento para fazer a finalização. Então agora, amiga, nós iremos alfinetar todos os lados, tá? Em seguida, a gente vai fazer uma costura de pesponto aqui. Já ajustei tudo aqui no pano. Então, amiga, olha, eu coloquei alfinete nos cantos, tá? Em toda a extensão do barrado. Aqui também, ó, do outro lado. O que que nós iremos fazer agora? Nós iremos fazer uma costurinha de pesponto aqui na parte de dentro, tá? O ideal é que você faça com a linha azul. No caso, eu não tenho a linha azul, então eu vou fazer com a linha vermelha mesmo, tá? Mas aí quando você for fazer, você usa a linha da cor que você está usando o seu tecido, você vai usar a linha da mesma cor. E em seguida nós iremos passar o viés aqui por fora. Então quando eu passar a costurinha de pesponto aqui, eu vou passar ferro novamente para tirar toda a sobra de tecido, tá? Deixar tudo bem esticadinho, porque na hora que eu passar o viés vai ficar tudo ajustadinho. Fiz a costurinha de pesponto. Olha aqui, usei a linha vermelha, até que não ficou tão ruim, tá? Mas aí você fica à vontade para usar. Digamos que você tem uma máquina que faça um ponto decorativo e você queira usar um ponto decorativo, você também pode, tá? Mas talvez eu não faria pelo fato de eu já ter aqui uma cianinha para acabamento, então provavelmente eu não faria se eu tivesse a máquina. Mas aí fica à vontade para usar de acordo com o seu gosto, tá? Você pode também fazer sem a cianinha, enfim. Você pode usar aí a sua criatividade. Agora eu vou passar o ferro novamente para tirar todo o excesso de tecido, porque em seguida nós iremos passar aqui o viés, tá? No outro pano que eu fiz, eu usei o viés arredondado as pontas. Então nesse daqui, amiga, eu usei as pontas arredondadas, tá? Você pode usar aí ou circular eles, ou então fazer quadrado. Nessa daqui eu vou fazer ele quadrado mesmo, e se você não sabe como passar o viés tanto de uma forma
quanto de outra, né? Porque aqui vai requerer que a gente faça o cantinho também com o viés. Então eu vou deixar o link aqui embaixo com outras aulas onde eu ensino você a usar o viés, tá? Passar o viés aqui nessa parte quadrada para deixar o cantinho mitrado também. Ou então, se você quiser fazer ele circular, também vai ter a aula. Então eu vou concluir o nosso pano e já trago ele prontinho para que você possa aí ver como que ele vai ficar. Bom, amiga, ficou pronto o nosso pano, tá? Você tem aí o barradinho todo em volta do seu pano branco, no caso, né, da sacaria. Essa é uma opção também para você usar com os retalhos, se você quiser fazer colorido, né? Às vezes vai sobrando alguns retalhos, então você pode fazer aí esse barradinho todo em volta do pano, tá bom? Lembrando que aqui eu usei um acabamento quadrado, certo? E aqui eu usei um acabamento circular. Geralmente eu pego qualquer coisa redonda, uma xícara, um pires, um pratinho, para poder fazer esse círculo aqui. O processo é o mesmo e a diferença também no acabamento. Esse acabamento aqui de cianinha, você percebeu que eu não coloquei a cianinha por cima. Eu também poderia, seria uma opção colocar a cianinha inteira, mas eu queria fazer esse detalhe aí de meia cianinha, tá? Então você aprendeu como fazer esse. E esse daqui, amiga, eu já devo ter feito, não me lembro, acho que eu fiz vou deixar o link aqui da aula, no Cobre Alimentos, tá? Quando a gente termina aqui, a gente vem aplicando essa rendinha. Geralmente eu uso uma colinha aqui em cima do tricoline 100% algodão, tá? Eu não usei nem cola para colar, no caso, o tricoline no alvejado. Por quê? Porque quando a gente usa a cola na sacaria, ela não seca, ela fica aparecendo. Eu fiz um teste antes para ver se eu conseguia fazer o posicionamento com a cola, mas não. Então, neste caso aqui, no final, eu tenho a opção, se for no tricoline 100% algodão, de usar a cola para depois fazer a costura, porque essa rendinha a gente coloca ela no lugar e a gente sai costurando e daí ela parece que tem vida própria também. Então, faça o uso da cola aqui se você desejar, tá? Lembrando que ela vem por último. E aqui nesse caso você aprendeu como fazer. Então, eu espero que vocês ponham em prática. E colocando em prática, manda foto para eu ver, ou você pode postar aí com a hashtag a menina do pano, tá? Ou mandar no WhatsApp ou no grupo fechado, enfim, vou ficar te esperando. Então, amiga, como você pode constatar aqui, no início da aula eu coloquei, olha, botei tudo junto, inclusive, e não soltou nenhuma tinta, tá? Tá tudo normal. Bom, amiga, espero que vocês tenham gostado desta aula, tá? E sempre eu tenho te pedido que comente, né, pra eu saber sua opinião, se você quiser também passar alguma sugestão de alguma aula que você queira ver aqui. Então, a forma de você tá me dando esse feedback é através dos comentários. Dá seu like se você gostou e compartilha, convida uma amiga também pra assistir as aulas, tá bom? Então continue acompanhando, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, porque assim que tiver nova aula você irá receber. Então eu sou a Gabi, a menina do pano, e até lá!